Olá, amigos. Estamos iniciando mais uma palestra na fraternidade. As nossas palestras são realizadas para aqueles que não estão na internet ao vivo, sempre às sextas-feiras, às 20 horas. E a nossa casa, Fraternidade Francisco de Assis, fica aqui na cidade de São Paulo. Hoje está conosco o nosso companheiro de jornada, José Maria de Medeiros Souza, grande trabalhador da doutrina, autor de 13 títulos de livros pelas diversas editoras como Didier, Clarim, Mundo Maior. E hoje falará para a gente, Zé Maria, sobre a prece e sua eficácia. O Zé Maria também apresenta na Rádio Boa Nova o programa Mediunidade, Caminho para Ser Feliz, que é levado ao ar às terças-feiras, às 11 horas. Zé Maria, por favor. Muito obrigado. Boa noite, então, aos meus amigos, irmãos e irmãs de Ideal Espírita. Que Jesus nos abençoe, que Ele nos envolve muita serenidade e muita paz. Certamente, a maioria dos espíritas já ouviu falar a respeito da oração, a respeito da prece, da eficácia da prece, mesmo porque, de um modo geral, nós procuramos as casas espíritas com esse objetivo, de pedir, de buscar, de tentar encontrar alguma solução para as dificuldades que no momento podem estar assoberbando a vida das criaturas. E é muito natural, porque Jesus mesmo foi quem disse, quem asseverou, que todo aquele que estivesse sofrendo em aflição, ou buscasse, que ele aliviaria. Então a prece, a oração, de certa maneira, é o estabelecimento desta ligação com o alto. André Luiz, no livro Pensamento e Vida, ele fala a respeito dos tipos de prece. Aliás, André Luiz ou Emmanuel? Pensamento e Vida. Pensamento e Vida acho que é do Emmanuel, né? Eu não estou lembrado agora, né? Mas André Luiz também fala, em toda a sua coleção de livros, ele fala a respeito dos vários tipos de oração. Então ele fala da oração horizontal, que é aquela oração que se restringe, que se resume aos nossos pedidos corriqueiros do dia a dia. Ele fala a respeito da oração oblíqua, que é aquela que vai, de certa maneira, tentar realizar algum desejo, algum sonho acalentado. Não importa o tipo de sonho. E ele vai falar também da oração vertical, que é aquela oração que você faz em benefício do seu semelhante, em benefício do seu próximo. É a oração que você se entrega para poder levar a ajuda, o auxílio para alguém que esteja em sofrimento maior. De toda e qualquer maneira, todas as nossas rogativas, todas as nossas preces, elas têm um direcionamento. Elas vão encontrar ressonância no mundo espiritual. Sempre vai existir um eco nessa prece, nessa oração, para que alguém possa, de certa maneira, estar tentando auxiliar, tentando atender, se a oração for justa, se a oração tiver um conteúdo de necessidade premente, de necessidade imediata. E nós aprendemos com a doutrina que a criatura fala com o Criador através da oração. E o Criador responde à criatura através da inspiração ou da intuição. No Evangelho, Jesus nos ensina da seguinte maneira:
E quando orares, recolhe ao teu quarto e ora em secreto, que Deus, que sabe melhor do que ninguém as tuas necessidades, certamente procurará atender. Não deveremos orar como fazem os fariseus, né? Como fazem aquelas criaturas que acreditam que pelo muito falar, pelo muito dizer, receberão atendimento. Nós, dentro da casa espírita, já percebemos, não é que há uma forma, uma maneira padronizada de orar, mas vocês viram, não é, que nós nos recolhemos intimamente. Orar em secreto. O que é orar em secreto? Né? Recolhe-te ao teu quarto. Aonde é o quarto cujo espírito habita neste nosso corpo? Onde mora o espírito, enquanto está na terra, no corpo? Aonde é o quarto? Para entendermos o Evangelho, nós vamos perceber que é exatamente na nossa mente, no nosso pensamento, no recolhimento, para podermos estabelecer esta ligação com o alto. Então, as orações, de certa forma, são os mecanismos que nós possuímos para tentarmos estabelecer a ligação com a divindade. Agora, que tipo de oração e qual é a eficácia dessa oração que nós encontramos dentro do Evangelho? Qual a finalidade, com que propósito, né? A troco de quê? O que nós estamos objetivando com a nossa rogativa? Nós observamos, por exemplo, que o Evangelho cita 3 exemplos. Vai citar o exemplo da mulher hemorroíça. Era uma mulher que sofria de um fluxo sanguíneo intermitente, uma hemorragia, e ela, de acordo com aquilo que está no Evangelho, já havia consumido uma boa parte dos seus bens, já havia procurado todos os médicos, todos os curadores da região, e ainda não lograra obter a cura, ainda não lograra receber essa bênção, receber de certa forma esse atendimento. No entanto, num determinado instante, ela vai dizer assim, ela ouve falar de Jesus e diz, se eu conseguir me aproximar deste rabi, se eu conseguir tocar a fímbria do seu manto, eu me curarei. Ora, como é que ela poderia garantir que seria curada se tocasse o manto de Jesus? Aí nós vamos observar que há alguma coisa na prece, na maneira de orar, na forma com que nós expressamos a nossa necessidade, para podermos ter conosco a certeza, a convicção de que seremos efetivamente atendidos. Jesus diz assim, tudo que eu faço, vós também podeis fazer, e muito mais, se quiserdes. A questão do se quiserdes é o grande segredo da eficácia da prece. É a vontade, a expressão do seu desejo, a expressão da sua vontade que vai estabelecer para aqueles que estão atentos no recolhimento dessas preces esse necessário atendimento. A mulher hemorroíça, então, ela começa a trabalhar a questão da prece, da eficácia, por intermédio da sua fé. Então ela
colocou um trabalho íntimo de crença, de fé no potencial curador de Jesus. Então, ela, além da prece, além daquele pedido que ela estaria fazendo, ela com o potencial de fé. O Espírito Emmanuel, no livro O Consolador, ele vai fazer uma distinção entre aquilo que seja a fé daquilo que é uma crença. Estabelece o Espírito Emmanuel nesse livro que a crença pode ser resultado de uma convicção ou de uma ideia de persuasão que alguém possa ter lhe acionado, esses mecanismos internos da sua fé. Agora, a fé, efetivamente, conforme Jesus estabelece a doutrina espírita, nas palavras de Allan Kardec diz que fé raciocinada só é aquela que enfrenta a razão face a face em todos os momentos da humanidade. Esta fé raciocinada, ela não é resultado de uma crença pura e simples. Ela é resultado da compreensão e do entendimento como os espíritos trabalham. Por isso, a mulher hemorroíça, que já havia ouvido falar de Jesus, das curas que ele promovera em outras localidades, começou a trabalhar a sua mente. Se eu conseguir alcançar este profeta, tocar-lhe a fímbria do manto, eu me curarei. O Evangelho diz que, tão logo ela tocou a fímbria do manto de Jesus, ela sentiu-se em si intimamente curada. Jesus, que de acordo com os relatos do Evangelho, não havia saído para aquela localidade com o propósito de curar a mulher hemorroíça, volta-se para trás e pergunta para aqueles que o seguiam: quem me tocou? Pedro, o mais próximo, responde imediato: mas como, mestre, saber quem lhe tocou no meio desta multidão? Porque era o empurra-empurra todas as vezes que Jesus aparecia. E aí, Jesus diz o seguinte, né? De mim saiu virtudes. Ou seja, saiu de mim o bálsamo curador, o fluido benfeitor, o fluido balsamizante que fez com que aquela hemorragia, a mulher sentisse que intimamente havia se estancado, havia cessado. A mulher se apresenta e Jesus diz assim, ela diz assim, fui eu, Senhor. E Jesus diz assim, a tua fé te curou. Ou seja, foi a fé da mulher, a maneira como ela trabalhou intimamente a sua condição de crença, de fé, e saber como é que Jesus trabalhava, ela então obteve a cura. Trazendo isso para nós. Normalmente, nós somos aquelas pessoas que de uma forma muito habitual, a nossa sintonia é sempre com a dificuldade. É muito difícil nós sintonizarmos com as coisas boas. Normalmente nós sintonizamos com aquilo que pode nos suceder de ruim. Muitas vezes a pessoa acorda pela manhã, olha o tempo antes de ir para o trabalho e diz assim, não sei, mas eu estou com a impressão que hoje o dia não está muito bom. O dia nem começou a transcorrer, ela já está estabelecendo que o dia não é propício.
Ou então chega num final de semana, está em casa e diz assim, não sei, eu estou com a impressão que hoje vai me acontecer uma coisa ruim. Quer dizer, você estabelece dentro da sua programação uma dificuldade para lhe suceder. Ninguém acorda de manhã cedo falando assim, eu estou com a impressão que hoje eu vou ganhar o maior prêmio da loteria. Ninguém acorda dizendo isso. Por quê? Porque acorda só com a sintonia da dificuldade, da infelicidade. Sempre achamos que vamos sofrer alguma coisa. Estamos sempre temerosos de que algo de ruim nos suceda. E às vezes criamos mecanismos dentro de nós, fazemos exatamente as mesmas coisas para termos a impressão de que estamos dominando os eventos do nosso dia a dia. Nessa época em que as televisões mostraram alguns jogos da Copa, né, foi impressionante a quantidade de pessoas que assistiam o jogo de futebol da sua seleção preferida, com um determinado tipo de camisa, de vestimenta, sentou num determinado lugar, fez determinadas coisas, porque acha que esta rotina lhe dá a impressão de profundo domínio sobre os acontecimentos do seu dia a dia. No entanto, isso não é verdade, não procede. Por quê? Exatamente porque as dificuldades do dia a dia não nos garante que estamos em pleno domínio de tudo que possa nos suceder. Estamos sempre enfrentando desafios e os desafios têm o propósito, o objetivo de fazer com que nós acionemos dentro de nós os mecanismos que possuímos, outorgados por Deus para todos nós, a fim de equacionarmos as nossas dificuldades. Deus, quando, na Gênesis nós aprendemos que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, ou Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, nós ficamos imaginando que Deus se parece conosco, quando em realidade nós deveremos nos parecer com Deus. Se a doutrina nos diz que Deus é a inteligência suprema, causa primária, causa primeira de todas as coisas, ora, se Ele é a causa primeira, se Deus é a inteligência suprema, e nós, os espíritos, somos os seres inteligentes da criação, então veja, a nossa herança divina está centrada na inteligência, no conhecimento. É através do acionamento dos nossos potenciais da inteligência que vamos equacionar os nossos problemas. É por este meio, deste modo. Então nós observamos a questão da eficácia da prece, detendo-nos naquilo que o Evangelho nos apresenta. A primeira passagem, citada da mulher hemorroíça, vocês percebem que ela obteve uma cura física. Foi o seu corpo enfermo que ela conseguiu curar. No segundo caso, quando nós observamos o Evangelho, nós vemos, por exemplo, que Jesus está dialogando com o centurião. O centurião olha para ele e vê ele realizar aquelas coisas, tudo. E no final de tudo aquilo, o centurião chega-se para Jesus e diz assim: Mestre, eu tenho um criado, um servo,
na minha casa que está cego. Eu gostaria que o Senhor o curasse. Ele já tinha visto as curas que Jesus promovia. Jesus fala assim: levai-me até lá. Olhem bem o diálogo. O centurião diz: Senhor, eu não sou digno que vá até a minha casa. Fazemos aqui um parênteses antes de retomar. Quantos de nós se acomoda com a enfermidade, a dificuldade, porque diz assim: ai, é o meu karma. E aí o karma não deixa a pessoa andar, não deixa a pessoa agir. Eu não mereço. Quem sabe? Quem tem a medida do seu merecimento? É você ou é Deus? Veja, nós colocamos impedimentos nas nossas curas, no nosso progresso, no avanço da nossa caminhada. Somos nós que colocamos limite nas nossas ações. Não foi Deus que colocou esses limites. Para Deus, não importa se eu estou evoluindo através da apreensão desses ensinamentos, ou se eu estou evoluindo através da repetição do erro e do acerto, Para Deus não importa, para Deus importa que a gente evolua, mas para nós faz diferença. Faz diferença você evoluir pelo aprendizado ou você evoluir pela experiência. Eu pago para ver. Pague então, com juros e correção monetária, e Deus te abençoe. Tá certo? Por quê? Porque você vai pagar com juros e correção monetária em função da sua ideia, do seu pensamento. Não é o pensamento divino que está colocando isso para você. É você que está engessando o seu pensamento, impedindo-lhe de alçar voos mais altos. Jesus não nos mentiria e não diria: vós sois deuses, vós sois luzes. Não é assim? Filho de peixe, peixinho é? Filho de Deus, Deusinho é. Pelo menos para as nossas células, pelo menos para as nossas moléculas, para as nossas enzimas. Pelo menos para elas nós somos Deus, porque elas têm que obedecer àquilo que nós pensamos, àquilo que nós estamos elaborando em termos de querer, de vontade. Aí veja, não é questão de mérito, não é por mérito. Se fosse por mérito, talvez nunca receberíamos algum atendimento. Porque tem gente que não se esforça absolutamente para receber alguma coisa. Não é o aprendizado que nós temos com a doutrina está muito clara quando diz: é uma doutrina de consolação. Você pega a palavra consolação, quando vai para a casa espírita, você recebe o consolo. E é o que te sobra? A ação. Há que se trabalhar. Ou trabalhar os conteúdos do seu pensamento e passar a pensar coisas boas, passar a pensar o bem, ou você trabalhar a sua própria ação, porque Deus ajuda não aquele que apenas pede, mas aquele que também age. Aí, veja, nós já começamos a observar que a oração não é uma coisa assim que a gente fique repetindo de maneira mecânica, sem entender exatamente aquilo que está falando. Tanto não entendemos que temos a ousadia de adulterar o Pai Nosso. Você ouve nas casas espíritas o Pai Nosso das mais diferentes maneiras, adulterando aquilo que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, que estás em toda parte, neste mundo, disso, daquilo outro. Aí a pessoa começa a rezar os mais diferentes Pai Nosso. Ajuda não sei quem, abençoa não sei quem e tal, e vai.
E aquilo que Jesus ensinou, nós ousamos adulterar e não temos nem vergonha. Fazemos isso de cátedra, como se fosse, não é, algo que não está completa a oração que Jesus nos ensinou. Ela está faltando aquele pedaço. Ele só falou: Pai nosso que está no céu, em toda parte. Santificado seja o seu nome, santificado seja o seu abençoado e tal, e não sei o que nome. Venha a nós, né, o pão nosso de cada dia, e nos outros dias também. E aí você vai pedindo, porque Jesus não falou tudo isso. Então, não é possível. Como é que nós temos que entender aquilo? Por que nós simplificamos se podemos complicar? É ou não é? Porque é assim que normalmente nós fazemos. Então, o centurião falou: Senhor, eu não sou digno que vá até a minha casa. Ele não se sentia digno. Mas Jesus, que não ligou para a fala dele, vai ligar com tudo aquilo que ele estabelece. Ele diz assim: mas eu sou um homem de autoridade. Eu tenho soldados sob as minhas ordens. Centurião dirigia 100 soldados, né? Eu tenho soldados sob as minhas ordens. Eu digo: faça isso, ele faz, faça aquilo, ele faz. Ordena aos teus espíritos, você é Senhor dos espíritos, que eles vão até a minha casa e curem o meu criado. E Jesus diz assim: nunca vi tamanha fé. Eu estou repetindo palavras do Evangelho. Nunca vi tamanha fé. Seja feito conforme tu crês. Quando o centurião volta para o seu lar, o cego vem ao seu encontro e diz: Senhor, Senhor, eu estou enxergando. Caíram como se fossem algumas escamas dos meus olhos e eu agora vejo. Olhem bem esta passagem. O servo não sabia que o centurião ia pedir por ele, mas o centurião estava lá ao lado de Jesus pedindo. Então o servo não se preparou, não ficou aquela hora deitado, fazendo isso, fazendo aquilo, tal, envolto num lenço branco, tal, alguma coisa assim. Não precisou. Por quê? Porque, veja, a ação veio do mundo espiritual para cá. Não fomos nós que atraímos, não somos nós que atraímos a ação. Não é de acordo com aquilo que os espíritos desejam? Não sabemos. E, no primeiro caso, a doença física com o paciente presente. No segundo caso, o paciente estava à distância. Não tinha nem ideia que Jesus estava preocupado com ele por causa do seu patrão, centurião. Então, nós observamos que para aquele que tem fé, que André Luiz na sua literatura fala que isso daí chama-se a fé intercessória, você pede por outrem para que você receba o auxílio. Ora, eu trago aqui, né, muitos nomes para o caderno de orações, tanto de encarnados quanto de desencarnados. Agora, para que neste caderno de orações eu receba atendimento para o meu pedido, eu preciso imantar aquele nome com o querer, com a vontade. Então não adianta eu chegar aqui, pegar uma folha de papel e falar: nossa, vou pedir para fulano. Ah, mas fulano também está passando esse problema, pedir para ele. Ah, mas a minha tia também não está nada bem, pedir para ela. E aí você faz uma lista de jogador de futebol. Um time, 11, 12 pessoas e bota aqui. O que você imantou de vontade, de querer
se quiserdes. O que você imantou? Não, você desincumbiu-se de uma tarefa. Deixa eu orar para aquele lá, para ver se aquilo lá tem jeito, né? Aí bota o nome aí. Quer dizer, você nem tem confiança que aquilo lá vai ter jeito, né? Agora, se você chega e você fala assim, meu Deus do céu, mas como fulana está sofrendo? Meu pai, o que eu posso fazer para ajudar aquela criatura? Eu não sei, eu não tenho ideia, me ajude. Eu acho que eu vou botar o nome dela aqui, ver se os bons espíritos observam o quanto ela está sofrendo, o quanto ela passa de dificuldade, e vou botar o nome aí, e põe. Você imantou com o seu querer, com a sua vontade, você colocou ali uma substância chamada amor, desejo, querer fazer o bem. E aí aquilo, os espíritos vão observar. Eles passam pela mesa, tudo cinza. E aquele lá não, aquele lá é prata. Está prateado, está brilhando. Aí fala, deixa eu ver esse pedido aqui. É a mesma coisa que o espírito Manuel Filomeno de Miranda narra no livro Nas Fronteiras da Loucura, quando Bezerra de Menezes está montando uma equipe de pronto-socorro espiritual na cidade do Rio de Janeiro, por onde vão passar as escolas de samba. Bezerra de Menezes monta várias equipes em várias esquinas, porque as duas populações, a encarnada e a desencarnada, estão acopladas com objetivos menos nobres. É como se fizesse assim. Tem gente que é altamente sugestivo. Vai para um velório, vê o pessoal chorando, já chega lá no caixão derramando lágrimas. Já chega chorando. A mesma coisa, ouviu bater, ela já sai sambando, porque aquilo sugestiona. Então, as duas populações estão ali, uma ligada à outra, em perfeita simbiose. Não é sintonia, já é simbiose. Né? Bezerra de Menezes monta, aí, nesse momento, Manuel Filomeno de Miranda descreve o cenário mais ou menos assim. A chuva caía com bátegas violentas e os trovões confundiam o barulho com os instrumentos da escola de samba, enquanto os relâmpagos, né, riscavam o céu a fogo. E um coletor de preces chega para Bezerra de Menezes e diz, Dr. Bezerra, captei uma prece dirigida nominalmente ao Senhor. No meio daquilo que não era o local adequado, não era o momento adequado, não existe momento adequado para falar com Deus, né? Mas, naquele instante, né, o que aconteceu? Aconteceu que o coletor de prece estava atento às rogativas, aos pedidos, e Bezerra de Menezes chega para ele e fala assim, vamos seguir o fio do pensamento. Depois vocês procurem ler esse livro que é muito interessante. Eles seguem o fio do pensamento e vão a uma casa distante, num bairro distante do centro da cidade. Manuel Filomeno de Miranda descreve a cena assim. No meio daquela cor cinza, né, destacava-se uma luz num lar modesto. E, apesar do barulho das televisões em alto volume, adentramos aquele lar que parecia uma câmara silenciosa. Uma mulher, que provavelmente devia ser de outro credo religioso, porque a postura dela é ajoelhada na cama, com as mãos postas, orava a Bezerra de Menezes, dizendo assim, Doutor Bezerra, o senhor foi pai
E eu sei que o senhor entende um coração de mãe. E aí ela está pedindo pela filha que foi assistir os desfiles da escola de samba, que de acordo com o enredo da história, ia receber um perseguidor que ia acionar um sedutor para que pudesse, né, levar aquela criança a fazer os exageros que ele gostaria de fazer. Então, vocês observam que a prece vai encontrar ressonância, vai alcançar algo. Então, nós observamos no caso do centurião, que ele não estava ali preocupado se ele tinha méritos ou não. E Jesus tão pouco tinha pedido alguma ficha de bons princípios, de antecedentes criminais dele. Não. Seja feito conforme tu crês, conforme a sua crença. No outro caso, nós vamos observar o Evangelho falar do pai do menino lunático. Quando Jesus, depois do episódio do Monte Tabor, desce para encontrar a multidão no sopé do monte, ele é interceptado por um pai que leva um adolescente pela mão. E o pai chega para Jesus e diz: Mestre, tende misericórdia do meu filho que encontra-se enfermo. Eu apresentei aos seus discípulos e eles não puderam curar. Nesse instante, Jesus tem uma espécie de desabafo. Ele fala, de acordo com o Evangelho, exatamente assim: ó humanidade incrédula. Incrédula, sem crença, sem convicção. Até quando hei de estar convosco? Até quando vocês me terão aqui ao seu lado para poder aprender alguma coisa? Jesus então atende o menino que ficou liberto, né? E aí os discípulos foram conversar com Jesus. Mas mestre, por que que nós não o podemos curar? No caso do obsedado gadareno, Jesus diz assim: porque para esta casta de espírito, mas aí era o menino lunático. Para o menino lunático, Jesus diz assim: por causa da vossa pouca fé. Porque se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, dirás a este monte, passa daqui para acolá, ele há de passar. Qual é o tamanho da nossa fé? Nós somos aquelas criaturas que, embora estejamos cientes, de acordo com a doutrina, que existe uma fé raciocinada, que existe a compreensão e entendimento de como os espíritos trabalham, que existe todas as lições da doutrina nos mostrando que ela encontra-se alicerçada na universalidade dos ensinamentos dos espíritos. Os espíritos nos dizem tudo, 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 tudo. E mesmo assim, nós não acreditamos. Nós falamos, eu pago para ver. Nós falamos com muita, franqueza e com muita naturalidade. Somos aquelas pessoas que não se acham no direito de ser feliz. Por quê? Porque 2000 anos de cultura na nossa mente, dizendo que nós já tínhamos recebido o paraíso e fomos expulsos dele porque não merecíamos. E estamos na terra, este vale de dor e de lágrimas para sofrer. E cada dor é a quitação de um gozo que tenhamos experimentado em algum instante, em algum lugar. Falamos isso e estipulamos isso para a gente. Quando a gente está dando muita risada, a gente fala assim:
Ai, mas eu estou rindo tanto, amanhã eu vou chorar. Eu sei que vocês não falam isso, mas está cheio de gente que fala. Por que que você estabelece o choro como seu futuro, se você está alegre hoje? Aí alguém chega e fala, ai, mas você é filha de Deus. Ai, mas Deus me esqueceu. Por quê? Porque é sempre assim. Você está sempre justificando o seu fracasso no esquecimento dos espíritos, no atendimento dos espíritos, na sua falta de condição. Eu já passei por essa dificuldade, já tive, situações em que eu também não acreditei nos espíritos, mas recebi belos puxões de orelhas, muitos puxões. Eu me recordo que quando estava naquele período que teve aí dos apagões, acho que foi em 2000, de 2000 a 2001, eu não me recordo bem, era no momento de transição, não sei do governo de quem, acho que para o governo do Lula, e eu sei que tinha uma multa que você recebia se você ultrapassasse a cota. E nós estávamos a todo vapor lá na nossa instituição, trabalhando, Era aquela motosserra, aqueles negócios de carpintaria, era muita coisa, era aquelas coisa de pegar o ladrilho, tal, para serrar, para botar, tudo, era usando a eletricidade a toda. E aí, veja, veio uma multa, uma conta de luz. Eu pagava normalmente 260, 270 reais de luz. Aí eu já estava preparado para pagar 500, porque eu falei, eu vou passar da cota, eu vou estourar, eu vou pagar mais, tudo. Só que quando veio a conta, era 986 reais. Porque além de eu ter estourado a cota, eu ainda tinha recebido uma multa por ter estourado a cota. E aí foi um Deus nos acuda, era finalzinho, Era finalzinho de novembro, começo de dezembro. Eu me recordo perfeitamente que eu pedi para o meu funcionário lá da instituição, olha, vai lá é a Bandeirantes, não é Eletropaulo. Aí eu falei, vai lá e pede. Ele falou assim, não, para você poder parcelar, você tem que primeiro pagar e a gente vai parcelar. Eu falei, que vantagem, Eu tinha que pagar, se eu não tinha dinheiro, como é que eu ia pagar? Aí eu não tinha como fazer. Eu falei, eu vou entregar para os espíritos, foi eles que me colocaram aqui. Eles devem saber o que fazer. Eu não tenho jeito. Aí fui fazer palestra num grupo espírita lá em São Caetano. Eu lembro que era uma terça-feira, se não me engano era dia 5 ou dia 6 do mês. Era uma das primeiras terça-feiras do mês. Aí, levei os livros. Na época, eu estava lançando o livro Recado aos Médios, que é um livro de capa vermelha que tem lá embaixo, onde fala-se da ética da mediunidade. E aí, umas 200 pessoas, mais ou menos, no salão, e eu lá. Aí eu falei, bom, eu hoje tenho que abafar. Eu tenho que fazer a palestra, porque eu preciso vender dinheiro, vender livro, para poder pagar a conta, porque eu não tinha dinheiro, só tinha 500. Faltava 476 reais, eu acho, uma coisa assim, 474 reais. Bom, tudo bem. Comecei, fiz a palestra, me esforcei para agradar, contei caso, fiz tudo, tal, tentei criar uma empatia com o público para ver se eles não me achavam chato, aquela coisa toda, Terminou a palestra, eu fui lá para o meu cantinho para autografar. Aí o pessoal começou a sair. Oi, Zé Maria, bela palestra. Muito obrigado. Só mais um. Zé Maria, mas hoje você se superou, ó. Bela palestra, muito obrigado. E eu sei que foi saindo um livro aqui, um livro ali, já estava com pouquíssima gente lá. Eu olhei rapidinho assim,
tinha saído, acho que 9 livros. Na época, eu lembro que o livro era lançamento, ele custava R$13 na época. Falei, nossa, 9, 13, Deus do céu. Desse mato aí não vai sair coelho, não. Porque eu vi a dirigente, eu vi o outro esposo dela, vi mais 2, 3 pessoas, aí eu comecei a guardar os livros. À medida em que eu fui guardando, o meu benfeitor Albino se aproximou de mim e falou assim, meu filho, que falta de respeito para com aqueles que lá ainda se encontram. Ai, meu Deus. Abre os livros todos, deixe tudo exposto aí, porque eles também querem ver os títulos. Botei outra vez tudo em cada lugar. Tinha 5 pessoas. Era a dirigente da casa, o marido dela, um médico e mais 2 outros. Os 2 saíram e aí veio o médico e o casal. Aí o médico chegou e falou, oi Zé, qual que é o que você está lançando? Eu falei, esse aqui. Ele falou, eu quero 2. Eu fiquei imaginando, olha Albino, só 2, né? Tudo isso para só 2, R$26. Aí ele pegou, né? Deixou a coisa de médico dele assim no chão, pegou um livro, né? Tinha pedido para eu autografar um para ele, um para outra pessoa amiga, tá? E aí ele falou, quanto é? Eu falei, 26, né? Aí ele pegou, virou o livro, tirou o talão de cheque, preencheu de pé assim, rasgou o cheque e dobrou o cheque. Fez a primeira dobra no meio, depois dobrou mais uma vez. Aí eu falei, bom, vai ficar desagradável eu abrir o cheque para conferir. Deixa, botei, dobrei o cheque, tudo, misturei com dinheiro e fui para casa. E no caminho, claro que eu fui falando, olha, eu fiz a minha parte. Não sei como é que vai ser para pagar a conta. Quando eu cheguei em casa, que eu fui botar os livros no lugar, que eu fui abrir os dinheiros, que eu abri o cheque que teria de ser de R$26, ele fez o cheque exatamente no valor da multa, né, que cobria. Ele fez um cheque de R$500, com os 474 da multa, mais os 26 que era o livro, dava exatamente R$500. Aí aparece o Albino, meu filho, quando você fizer a sua parte em ordem, não atrapalha. Pode deixar que nós fazemos a nossa parte. Então, a questão da fé. Eu não tive fé que daquele mato saía coelho. E que coelho que saiu daquele mato. Tá certo? Então, é isto que precisamos aprender. Esta entrega. Por quê? Porque os espíritos sempre fazem a parte deles. Nós é que normalmente não fazemos a nossa. Quando você chega numa casa espírita, passa por uma triagem, vai num atendimento qualquer e alguém te diz assim, olha, você vai tomar 4 passes, 6 passes, assiste palestra. Aí você fala assim, tudo isso, quer dizer, passa anos, nunca entrou numa casa espírita, acha que 6 passos é coisa demais. Então, nós precisamos fazer a nossa parte, é o mínimo que deveremos fazer, aquilo que nos cabe, mas nós não fazemos isso. Nós somos tão sossegados que até já terceirizamos a nossa fé. Nós falamos assim, você vai lá no centro espírita, ore para mim, peça para os espíritos me ajudar. Ele não pede, mas pede para os outros pedir para ele.
Quer dizer, você terceirizou a sua fé. Aquilo que era para você fazer, você não faz. Então, como é que nós queremos receber? Eu tenho a impressão, meus amigos, precisamos encerrar. Eu tenho a impressão que se Jesus voltasse à terra, como alguns livros aí dizem que ele vai voltar, né? Ele mais uma vez seria crucificado. E na hora que ele estivesse na cruz, ele ia mudar o seu discurso. Isso é uma ideia minha, não tem nada a ver com doutrina, né? Ele mudaria o seu discurso. Ao invés dele dizer, Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Ele diria assim, Pai, perdoai-os, eles não fazem o que já sabem. Aí sim, precisamos fazer o que já sabemos, para podermos obter melhor a eficácia da fé, da prece, de tudo isso que nós estamos aspirando. Que Jesus abençoe a todos e dê muita paz para todos vocês. Obrigado. Muito obrigado. Eu só queria fazer uma coisinha. A luz está em dia lá na nossa instituição, né? Não precisa dar cheque de 500, que eu não passei. Se já comprar os livros, tá bom, né? José Maria, obrigado pelas referências que você fez a mim na sua palestra. José Maria está lançando o livro Horizontes das Profecias. Esse é um livro que está sendo lançado pela editora O Clarim. Um outro que ele diz que gosta muito são os painéis da existência. E o terceiro que ele trouxe aqui é o estímulo essencial. Então esses livros estão à venda, tem mais 5 títulos, né, Zé Maria? Lá embaixo tem alguns, evidentemente. A conta de luz lá está em dia, mas se ajudarem é sempre bom, né? O auxílio é sempre bem-vindo, porque despesa sempre vem, não é verdade, Zé Maria? Casa espírita tem sempre conta para pagar, né? Enfim, então, a todos o nosso agradecimento. Esperamos nos encontrar novamente na próxima semana. Um abraço, obrigado, boa noite.